Como está colocado aí, irmãos, o título aí que eu dei para nós meditarmos nessa manhã é esse: as circunstâncias da vinda do reino. E o texto está em Lucas 17, de 20 a 37, que eu queria ler com os irmãos toda a passagem. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente da João Ferreira de Almeida que a gente tem, mas só para a gente trocar algumas coisinhas. Então, Lucas 17, a partir do verso 20, diz o seguinte: certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Respondeu Jesus: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse a seus discípulos: aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não os sigam. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E o mundo será como o tempo de Ló. O tempo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão da sua vida, a salvará. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo, um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Bom, irmãos, esse texto, ele começa com, na João Ferreira de Almeida, ele começa um pouco mais forte, né? O verso 20 diz interrogado, né? Aqui, o Senhor estava a caminho de Jerusalém já há algum tempo, a Bíblia fala que ele manifestou no seu semblante a forte decisão de ir para Jerusalém, porque ele sabia o que o esperava em Jerusalém. Ele começa a se deslocar do norte, né, lá da região de Cafarnaum, né, vai descendo em direção a Jerusalém, e nesse caminho, né, e não só nesse caminho, mas muitas vezes ele tem encontros com os fariseus, com os escribas, os quais normalmente o interpelavam, o testavam, né, e ficavam querendo pegar o Senhor em alguma coisa. Eles estavam sempre armando uma armadilha para ver se Jesus ele escorregava, se ele falava alguma coisa, né,
errada, enfim. E esse episódio, então, começa com essa interrogação de fariseus, né, para com Jesus, e eles perguntam, né, a respeito da vinda do reino de Deus. E eu acho que é importante a gente, pelo menos, tentar pensar um pouquinho o que é que esses fariseus estavam perguntando, a respeito de quê, né? Porque quando virá o reino de Deus pode ter muita conotação diferente, ou entendimento diferente, principalmente para nós hoje, né? Se a gente fala reino de Deus hoje, para nós é uma coisa, e para os fariseus naquela época eram provavelmente uma outra coisa. O que estava na cabeça dos fariseus? Né? Não só os fariseus, mas os judeus e mesmo até os discípulos do Senhor, eles estavam aguardando o Messias. Né? E o Messias que eles aguardavam, para ele e no conceito deles, seria aquele Messias que viria para libertá-los do jugo dos romanos. Então eles aguardavam um Messias forte, guerreiro, que iria lutar e tirar Israel debaixo do domínio do Império Romano. Era isso que eles estavam perguntando, provavelmente, quando eles perguntaram para o Senhor: Senhor, mas já faz 3 anos que o Senhor está falando aí desse negócio, né? Primeiro João Batista veio lá com esse negócio, e agora falando que o reino de Deus está próximo, mas, afinal de contas, quando é que vai acontecer esse negócio? Porque até agora a gente não está vendo, nós estamos vendo o Senhor falar, o Senhor fala algumas coisas complicadas de vez em quando, né? O Senhor fez alguns milagres, ou fez muitos milagres, mas e o reino, Senhor? Cadê esse reino? Né? Está acontecendo nada conosco. Né? Então, provavelmente era isso que estava na cabeça dos fariseus quando o inquiriram a respeito dessa questão do reino. Né? Então, é importante a gente ter esse entendimento do que é que estava na cabeça dos fariseus, e aí a gente vê também como que Jesus responde a eles. Né? Então, a resposta de Jesus para os fariseus, ele diz então que o reino de Deus não vem com visível aparência. Então, Jesus já dá uma informação: escuta, vocês estão esperando um reino físico? Vocês estão esperando um reino cheio de poder, de pompa, ou de guerra, onde o Império Romano vai ser confrontado e vai ser derrotado, e vocês, nação de Israel, serão elevados ao mais alto poder, e vocês terão paz e prosperidade? Ele fala: o reino não vem em visível aparência, ele não vem de forma que eu possa tocar e que eu possa ter uma experiência do jeito que vocês estão esperando. Né? Então, essa foi a resposta do Senhor a respeito da pergunta dos fariseus, e ele acrescenta ainda, dizendo assim, que o tempo... Não, peraí. O rei não vê em visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui, ou lá estará. Né? Então, não é uma coisa física de espaço, onde a gente pode tocar, né? Mas ele acrescenta então que, porque o reino de Deus está, João Ferreira fala, dentro de vós, nessa outra tradução que eu li, fala entre vós ou no meio de vós. Né? Então Jesus aponta que o reino de Deus, de que vocês estão falando e que vocês estão esperando, ele já veio. E ele já veio e está no meio de vocês. O reino, ele está no meio, ele está presente, né, no meio de vocês, e vocês não perceberam. Né? Vamos lá só para Mateus 12, que é só um outro falar de Jesus, Mateus 12, verso 28, dizendo quase a mesma coisa. Mateus 12, 28 diz: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, já nessa ocasião aqui, o Senhor Jesus já fala, e várias vezes ele já vinha enfatizando essa questão da presença do reino, da chegada do reino, mas esse reino, na verdade, ele estava presente no meio daquelas pessoas, entre os seus discípulos, na pessoa do seu rei. O rei estava presente.
Onde o rei está presente, o reino está lá. Então, essa foi a resposta do Senhor para a pergunta dos fariseus. E uma coisa que é importante, talvez, a gente notar, é que, a partir do verso 22, voltando agora lá para Lucas 17, a partir do verso 22, Jesus muda de interlocutores e muda de assunto, muda de foco. Tá? 22 em diante, Jesus, ele estava respondendo aos fariseus e agora ele se vira para os seus discípulos. E aí começa a falar com os seus discípulos, né? 22, então, fala, a seguir dirigiu-se aos discípulos e diz, né? Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Jesus estava falando da mesma coisa que ele tinha respondido aos fariseus? Ele já está falando de uma coisa que virá. Virá um dia em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Ele está apontando para o dia dele, né? Esse dia que Jesus está se referindo aqui ainda não havia chegado. O Messias, ele viria 2 vezes. Isso os fariseus não sabiam e talvez nem mesmo os discípulos compreendiam. Jesus responde aos fariseus que ele já havia vindo e com ele o reino, mas agora aos seus discípulos ele fala, vai vir um outro dia do Filho do Homem, um outro dia do Rei. A gente estava falando agora há pouco de cordeiro e de leão. O cordeiro já veio, o leão ainda não veio, né? Então, o verso 22 marca uma mudança de interlocutores e mudança de foco daquilo que o Senhor está falando. Então, o Senhor agora, ele se concentra nos seus discípulos e passa a ensinar ou a orientar os seus discípulos com algo que vai acontecer ainda num tempo futuro. O verbo aqui está no futuro, né? Virá um dia. E a partir então do verso 23, 24, 25 e 26, a gente tem, no 23, todos eles estão relacionados com este dia que é a vinda do reino. Só que agora é a manifestação futura do reino. Ok? No 23, o Senhor explica como que esse reino não virá. Ele não virá dessa forma, mas ele virá desta outra forma. No 24, ele diz de que forma que o reino virá. No 25, ele diz que ainda tem que acontecer alguma coisa antes da vinda do reino, e a partir do 26, o Senhor mostra, então, como seriam as circunstâncias do tempo da sua segunda vinda. Então, vamos lá, devagarzinho, né? Verso 23. Como é que o reino não virá? Então, ele não virá de forma visível, de certa forma previsível, né? Você não vai fazer... Não queira descobrir a data da vinda do Senhor fazendo continhas matemáticas. Não fiquem especulando quando será esse dia. Então, não virá o reino desta forma. Não acreditem quando alguém fala, vai ser aqui, vai ser ali, vai estar lá, né? Ele fala, não os sigais. Então, o reino não vem dessa forma. Mas ele diz, então como é que ele vem? O 24 fala, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então, a vinda do Senhor será visível, será notável, como um relâmpago. Quem que esconde um relâmpago? Todo olho verá. Então, a vinda será dessa forma. Ela não acontecerá de forma escondida, e o escondido aqui, a gente pode lembrar de uma outra coisa, mas
A gente não vai entrar nessa questão de parousia, a questão da vinda do Senhor, não é nisso. A vinda do Senhor, ela, para o mundo, ela vai ser clara, vai ser visível para todos, né? Então, como o reino virá. Só que no 25, ele fala, antes disso, antes que aconteça isso, ainda ele fala, mas importa, 17, 25, né? Importa que primeiro ele, o filho, o rei, padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Então, o Celso leu aí a traição, a rejeição de Jesus, né? Essas coisas já aconteceram. Jesus já foi crucificado, né? Então, essa parte do 25 já aconteceu. E aí, a partir do 26, né, Jesus começa a explicar, então, como será os dias da vinda do Senhor ou da vinda do reino, né? Indo, então, lá para os versos, primeiramente, de 26 a 30, e o encargo do compartilhar hoje vai estar concentrado nessa questão. Tá? Então, isso até agora foi só informação, tá? Só para os irmãos entenderem um pouco mais, mas como serão as circunstâncias que precederão ou que estarão presentes na época que aconteceu o dia do Senhor? Será que isso é importante para nós? Será que isso é um alerta para nós? Então, compreendermos o ambiente e a circunstância deste período, e muito mais do que isso, compreendendo, nos prepararmos para isso, é de suma importância para que a gente tenha, então, a preparação necessária para que essas coisas aconteçam. Então, não é à toa que Jesus, então, está falando com seus discípulos. Embora esteja falando com os seus discípulos lá há 2000 anos atrás, essa palavra do Senhor, ela vem ela vem acontecendo, né, desde aquela época, e todo o povo de Deus vem sendo instruído e advertido para essa situação, porque ela espelha a situação do mundo, e devemos ser, então, advertidos por isso. E nesse texto aí de 26 a 30, Jesus dá 2 exemplos. Os dias de Noé e os dias de Ló. Por que Jesus dá esses 2 exemplos? É para que a gente lembre-se destes dias, compreendamos o que está acontecendo, e isso se torne para nós instrução que tem a ver com a nossa vida, né? Então, lendo de 26 a 30 de novo. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Então temos os dias de Noé e os dias de Ló. Nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Tem os dias de Noé, tem os dias de Ló. Noé entrou na arca, Ló saiu de Sodoma. Então, vamos trabalhar essa questão, então. Nós temos, então, esses 2 exemplos para nos ensinar a respeito das circunstâncias destes dias, para que nós estejamos, então, preparados quando esse dia acontecer. Vamos começar, então, a ver os dias de Ló, os dias de Noé primeiro, né? A gente... Saiu aqui, peraí. Nós, lendo superficialmente isso, irmãos, a gente está cansado de, talvez até, a gente até decorou essa questão, né? Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento e tal. E a gente pode pensar, Senhor, a humanidade faz isso desde que existe, né?
E é isso que todo mundo faz, não é? Qual o problema disso? Né? O que está por trás, tanto do exemplo de Noé, como no exemplo de Ló? Não tem nada de problemático nisso, né, irmãos? Afinal de contas, quem de nós não faz isso? É o dia a dia nosso. O dia a dia é comer, beber, trabalhar, casar, ter filhos, né? Esse é o nosso dia a dia. E o que o Senhor está querendo chamar a nossa atenção? Eu pedi emprestado o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Talvez nos ajude um pouco a destrinchar isso um pouco mais. A tal da galeria dos heróis da fé, né? O que esse texto fala a respeito de Noé? Hebreus 11, 7. Fala o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que a geração de Noé fazia? Comia, bebia, casava, dava-se em casamento. O que Noé fez? Como é que é a sequência dessas coisas aqui que são relatadas em Hebreus? Pela fé, Noé, divinamente instruído. E aí a pergunta para nós é: o Senhor tem falado conosco? Temos sido instruídos pelo nosso Senhor nestes dias? O Senhor tem aberto a sua palavra, Ele tem aberto o seu coração para nós, Ele tem nos instruído? Eu creio que tem, né? E o que Noé fez? Noé, divinamente instruído de coisas que ainda não aconteciam, ele, o que ele fez? Ele obedeceu e construiu uma arca. O que temos feito com aquilo que o nosso rei tem revelado a nós? O que temos a aprender com Noé? Noé, divinamente instruído, obedeceu. Simples assim, parece o mineiro falando aqui, né, mineiro? Pela fé, divinamente instruído, Noé obedeceu. Ele fez uma arca. A obra de Noé, irmãos, foi fazer uma arca. Quanto tempo Noé demorou para fazer essa arca? Pelo menos 100 anos, alguns dizem 120 anos. 120 anos. Noé construindo a arca. Pois é, né? Então, o custo que Noé pagou, ele colocou a vida inteira neste empreendimento, contrariando todas as pessoas, contrariando todas as coisas, né? Talvez muito sendo gozado, chacota, né? Você está louca? O que é isso? Isso nunca aconteceu. Né? Nós, no lugar de Noé, faríamos o quê? Ou talvez melhor do que isso. Hoje, o que Noé faria no nosso lugar? Com aquilo que Deus tem falado para ele. Noé obedeceu. Ele construiu uma arca. E através de fazer isso, Noé então salvou a sua família e condenou o mundo. A nossa vida, irmãos,
ela ainda está aqui presente. Nós fazemos isso sim, nós comemos, bebemos, nós casamos, nos damos em casamento, nós trabalhamos, mas qual é o nosso coração com relação àquilo que Deus tem revelado a nós? Estarmos ocupados com estas coisas não é errado. A questão é, lembra, o reino de Deus, ou o reino dos céus, lá para os fariseus, talvez o Senhor tenha realmente falado, ele está entre vocês, porque eu não creio que o reino dos céus estava dentro dos fariseus. Mas hoje o reino está dentro de nós. Presente. O Rei, através do seu Espírito Santo, está dentro de nós. Tem falado conosco de forma exterior, através da palavra, e tem falado a nós interiormente, através do seu Espírito Santo. Então, vou ficar batendo nisso, irmãos. Noé, divinamente instruído, ele fez o quê? Ele aparelhou uma arca. Onde está a nossa arca, irmãos? Qual arca você está construindo? Há uma construção em desenvolvimento na nossa vida. Porque esta arca, ela vai ser usada para que nós sejamos colocados nela. Então, Noé construiu a arca e entrou na arca. Ele entrou na vontade de Deus. Ele obedeceu, ele fez daquilo o principal objetivo da sua vida. E a cada dia que ele construía aquela arca, ele ia dando testemunho da sua vida para todos aqueles que o viram e o viam. E o testemunho de Noé serviu para que ele e sua família fossem salvos, mas serviu também para condenar todos aqueles que não creram naquilo que ele estava fazendo, né? Então, principal recado, né, da vida de Noé, né? E como alguém falou aí, quem que falou? Acho que foi o Sérgio que falou, né? Quem crer obedece. Aqui talvez Noé falaria para nós o seguinte: quem teme a Deus obedece. Porque Hebreus fala, Noé sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. O nosso temor de Deus é demonstrado por aquilo que fazemos com aquilo que o Senhor fala conosco. Vamos para o segundo exemplo, o exemplo de Ló, né? Os dias de Ló. Para a gente, de Ló a gente já tem talvez um pouco mais de informações, né? Se nós formos voltar então para a história, ou para o relato da vida de Ló, a gente sabe que Ló saiu junto com Abraão, né, lá de Ur dos Caldeus, e caminhou junto com Abraão até um certo ponto, e chegou num determinado ponto que a riqueza deles cresceu tanto, os rebanhos eram tão grandes, né, que os pastores de Ló e de Abraão começaram a brigar entre eles, né, e aí eles tiveram que se separar, né, e a gente talvez se lembre disso, né, lá em Gênesis 13, né, vai falar que Abraão falou, ô Ló, você olha, para onde você quiser ir, você vai. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Abraão deu ao seu sobrinho a preferência de escolha, né? E se a gente for ler lá, os irmãos acho que sabem, lembram disso, Ló pegou, olhou as campinas e viu, puxa, essa terra aqui tem pasto e eu tenho gado para danar, né? Eu vou ficar com esse lado aqui, né? Aí ele escolheu e a gente sabe, né? Ló, então, ele escolheu de acordo com aquilo que os seus olhos viram. Ou seria talvez mais conveniente a gente falar que Ló escolheu com aquilo que os seus olhos cobiçaram. E a gente vê, a palavra fala então que Ló foi armando as suas tendas vagarosamente até chegar em Sodoma, né?
Ló foi armando então as suas tendas, né? Um processo lento, né? Passo a passo, arma aqui, depois desarma, depois arma de novo, depois desarma. A gente pode dizer que esse processo lento provavelmente foi acompanhado de pequenas concessões. Acho que a gente já falou um dia de pequenas concessões, né? Ló, através da cobiça dos seus olhos, ele foi armando a sua tenda, se distanciando cada vez mais de Abraão, se distanciando cada vez mais do propósito de Deus, se distanciando da vontade do Senhor, até que ele chega em Sodoma. E Ló, ele se distraiu pelo seu dia a dia. Ele foi desviado ou foi pego numa arapuca por comer, beber, plantar e colher. Isso distraiu Ló da vontade de Deus, da palavra de Deus. Então, em Gênesis 19, né, Gênesis 13, Ló faz a sua escolha, Gênesis 19, a gente podia só ler, para Gênesis 19, verso 1. Vai falar onde é que estava Ló. Gênesis 19, 1 fala: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Ló estava assentado à porta de Sodoma. Isso quer dizer o quê? Naquela época, né, normalmente a porta da cidade era onde as pessoas importantes se reuniam, né? As pessoas que... Ló, muito provavelmente, quando ele chegou em Sodoma, ele já era rico quando ele se separou de Abraão. E ele provavelmente foi aumentando a sua riqueza, né? E em Sodoma, ele provavelmente era uma das pessoas importantes daquela cidade. Ele se assentava à entrada da cidade, junto com outros. Essa pode até ser, né? Ló, então, ele está em Gênesis 19 assentado à porta de Sodoma. E a questão, irmãos, antes disso um pouco, acho que em Gênesis 14 tem uma guerra, né, de 4 reis, onde Sodoma e outras cidades são tomadas e Ló é levado prisioneiro, é levado cativo, e Abraão teve que ir lá e salvá-lo. Nem isso, nem esse acontecimento na vida de Ló foi suficiente para fazê-lo acordar da situação em que ele estava, né? E então a questão, irmãos, com o casar, com o comer, com o beber, com o trabalhar, não é com as atividades em si, mas principalmente o preço que a gente paga para ter essas coisas. O preço que a gente paga ao nos envolvermos demasiadamente com essas coisas, de forma que elas nos desviam daquilo que é a vontade de Deus. Tudo certo em trabalhar, tudo certo em comer, tudo certo em beber, tudo certo em casar, tudo bem em ter filhos, mas se cada uma dessas coisas, elas ocupam o lugar do Senhor na nossa vida e embaçam a nossa visão, nós estamos seguindo o caminho de Ló. Vamos ver um texto lá em 2 Pedro. 2 Pedro 2:7. 2:7 até 9. Fala de Ló. Então, eu vou ler o 6 aqui para a gente pegar o contexto, né? 2 Pedro 2:6, 7, 8 e 9. Fala: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo
a quantos venham a viver impiamente. Agora o 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo. O ponto que eu queria enfatizar aqui, irmãos, é que Ló, a Bíblia fala que ele tinha uma alma justa e que ele se afligia todo dia. Parece que Ló não tinha prazer nessas coisas, né? Mas o ponto, irmãos, é que essa indignação de Ló não foi suficiente para fazê-lo sair de Sodoma e Gomorra. Ele olhava, ele se entristecia, ele se afligia, mas não mudava. Ele continuava o mesmo Ló. Tanto é que, se a gente sabe também, né? Como que Ló saiu de Sodoma? Praticamente carregado. Né? Se aqueles anjos não fossem lá e falar, vamos Ló, vamos. Ló teve que ser praticamente retirado à força de Sodoma. E esse texto de Pedro fala que Deus sabe guardar. Né? E Deus guardou Ló. Então, o que temos a aprender com Ló? Ló, ele afligia a sua alma justa. O que tem nos enredado? O que tem nos... É como fala Hebreus, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, né? Vamos nos livrar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. O que tem sido, não vou nem falar de pecado, o que tem sido peso que nos segura, o que tem conceito que nos segura, que nos prende, não nos permitem corrermos a carreira que nos está proposta. Às vezes temos até tristeza no nosso coração pela situação em que vivemos. Mas se isso não nos leva a sair de Sodoma, Ló saiu de Sodoma. Depois que ele saiu, Sodoma foi destruída. Quais são as circunstâncias que nós vivemos hoje? Pequenas concessões que talvez façamos no nosso dia a dia. Né? Lá em Marcos 9, depois, irmãos, Marcos 4, 19, fala o seguinte: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Marcos 4, 19. Noé, divinamente instruído e sendo temente a Deus, obedeceu. Né? Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então Ló edificou uma vida e um futuro para si mesmo em Sodoma. Ele não construiu uma arca para ele. Ele edificou Sodoma. Nós temos edificado uma arca ou temos edificado Sodoma?
Por meio de escolhas que Ló fez na sua vida, escolhas naturais, né, que roubaram o coração de Ló, o seu amor e a sua dedicação, porque amor, a gente cantou, né? Amo a Jesus e nada mais. Amo a Cristo e nada mais. O que temos amado além de Cristo? Quais são os parâmetros que dirigem as decisões que tomamos no nosso dia a dia? Quais são os parâmetros que nós tomamos? Decisões na nossa vida. Eu só vou contar uma experiência que talvez possa ajudar-nos. Um irmão do meu convívio, ele dá aula, como algumas aqui dão, né? Só as professoras e professores sabem como é difícil a vida de quem dá aula, né? E chegou um tempo, ele teve lá uma ideia, falou, eu vou fazer uma turma de aula particular. Vou abrir para os meus alunos. Ele dava aula, dá, né, aula ainda aí nos colégios e tal. E ele abriu essa turma para inscrição e acho que ele esperou 2 dias. Depois ele falou, depois de 2 dias, a decisão dele foi, não, eu vou fechar, vou fazer isso não. Por quê? Ele falou, Sérgio, o senhor me falou o seguinte, o que você ganha é suficiente, você não precisa de mais. E tem 2 filhos. Quem tem filho também sabe quanto custa criar filhos, né? O ponto é, o que temos é suficiente? Ou, para nós, nunca é suficiente? Sempre mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, até que, onde eu estou? O que Ló nos ensina? Então, uma escolha natural de Ló levou a uma outra escolha natural, que nos leva a uma outra escolha natural, até que, para que sejamos tirados de situações, somente uma ação miraculosa de Deus nos resgatando de Sodoma e nos livrando. Irmãos, por 2 vezes. Como é o nosso coração, irmãos, em obedecer ao Senhor? Nós somos vacilantes? Quando Deus fala a nós alguma coisa, a gente fica vacilando? Será que? Ou não existem coisas que Deus fala a nós claramente? Não vou nem falar daquilo que às vezes a gente tem dúvida, né? Muitas vezes temos dúvidas. Mas naquilo que Deus já mostrou claramente para cada um de nós, temos sido vacilantes em obedecer o Senhor, em colocar em prática, em sairmos de Sodoma e irmos para a arca. E eu não quero, eu sempre falo isso, né? Não quero ser negativo, mas o Senhor estava falando isso para os seus discípulos, avisando-os, preparando-os. E talvez o Senhor possa estar falando para nós também a mesma coisa. Lembrem-se de Noé. Lembrem-se de Ló. E a gente fala, não, mas a gente não é assim, né? Senhor, eu te amo. Quem ama, obedece. Quem tem fé, obedece. Quem teme, obedece. Se não temos obedecido o Senhor, a quem nós estamos enganando? Muito provavelmente nós estamos enganando a nós mesmos. Mas isso, irmãos, isso é para que a gente possa olhar para nós, reconhecermos
Onde estamos? O Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso, o Senhor é pronto para agir na nossa vida. Basta que nos arrependamos, que confessemos o nosso pecado, como diz um irmão, tem que colocar a boca no pó. Nós já colocamos a nossa boca no pó por causa daquilo que temos vivido? Ou não temos nada de que nos arrependemos? Eu tenho, irmãos, eu tenho. Eu preciso me arrepender dos meus amores. Eu preciso me arrepender quando eu tenho desejos que não são os desejos do Senhor. E quando eu vivo vida que não glorifica o nome do Senhor. A gente cantou venha como estiver, não é só para incrédulo, mas é para filhos. Né? Mas eu tenho que ir ao Senhor com esse coração contrito. Reconhecendo que o meu Senhor me comprou e que Ele espera algo da minha vida. E aí, indo mais um pouquinho à frente, voltando lá para Lucas 17, não é como termina, porque eu não vou terminar essa história não. Ainda tem mais um nome que o Senhor os faz lembrar aqui nesse texto, que ele fala então no verso 32, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra de Noé, lembra de Ló e lembra da mulher de Ló. Que a gente sabe também o que aconteceu com ela, né? Ela começou a sair junto com Ló e as suas filhas. No meio do caminho, ela olhou para trás. E o Senhor havia dito, os anjos haviam dito expressamente, não olhem para trás. O que é olhar para trás da esposa de Ló? O meu coração está lá em Sodoma. O que eu amo está em Sodoma. O meu futuro está em Sodoma. É nós amarmos as coisas. E de novo, irmãos, o diabo é muito sutil. Ele aceita que você o sirva, mesmo que você ame o Senhor. Quem não aceita isso é o nosso Senhor. O diabo aceita que você sirva 2 senhores, 3, 4, 5, que você tenha vários amores. Ele não se importa com isso. O nosso Senhor, sim. Ele fala, não podeis servir a Deus. E as riquezas, e as outras coisas, e as outras coisas, e as outras coisas. O nosso Senhor olha para nós com ciúme, porque eu quero desposá-los como noiva, virgem, pronta e ataviada. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela saiu. Ou seja, ela começou a sair, mas não saiu de tudo, porque o coração dela estava lá. Talvez, e eu já pensei assim, sabe, irmãos? Quando a gente começa a falar da vinda do Senhor, eu já pensei nos meus períodos de mais jovem. Senhor, deixa eu casar primeiro. Deixa eu ter filho primeiro. Deixa eu formar um capital primeiro. Deixa eu parará primeiro. Onde está o nosso coração? Senhor, deixa eu primeiro enterrar os meus pais. É uma questão de como é que é? Devoção ao nosso Senhor. Senhor, a quem te compararei? Quem dá valor para as coisas, irmãos, somos nós.
Tanto é que existe uma coisa que se chama de valor sentimental, não é? Ah, eu tenho um pedacinho de papel, uma cartinha que a Luísa escreveu para mim quando a gente namorava ainda. Valor sentimental. Ah, eu queria guardar isso pela vida inteira. Quem dá valor às coisas, irmãos, somos nós. E quem escreveu aquela música fala: Senhor, a quem eu te comparo? Só tu és Deus. Só o Senhor, só o Senhor. Então, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, Noé entrou na vontade de Deus. Ló saiu da corrupção do mundo. A mulher de Ló olhou para trás. Que esses 3 exemplos possam falar a nós, né? E que nesses dias que antecedem esse grande dia que todos nós esperamos, o dia do Senhor, né? Nós coloquemos a instrução que Deus tem dado a nós em obras. Que aquilo que o Senhor Jesus tem falado ao nosso coração, nós o obedeçamos. Que nos edifiquemos a nossa arca. E também que o Senhor nos dê olhos espirituais para que os nossos olhos vejam, talvez, as armadilhas que o mundo tem posto para nós. Porque o mundo é isso. O mundo, ele está enredado e cegado pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida. E depois eu não vou ler agora, né? Depois os irmãos quiserem ler um texto em 2 Timóteo 3, de 1 a 6, onde Paulo fala que nos últimos tempos, os homens, e ele dá 18 características dos homens, eles serão avarentos, serão... três coisas nessa lista de provavelmente 18 são, no grego, estas palavras, elas têm um prefixo que é HP, que é o mesmo prefixo de amor, que é amor a si mesmo. Eles serão amantes de si mesmos, serão amantes do dinheiro, avarentos é o que aparece nesse texto, né? E amantes dos prazeres, amigos dos prazeres. Então essas 3 coisas, amantes de si mesmos, amantes do dinheiro e amantes dos prazeres. E que nós em cada uma das nossas situações, nós saibamos identificar essas coisas que talvez o nosso coração esteja sendo enganado, né? Porque aquele dia, quando vier, então mais para o finalzinho, estarão 2 fazendo algumas coisas. Um será levado, o outro será deixado. Isso foi o que o Senhor Jesus nos falou. Quais são as circunstâncias da vinda do Senhor? O Senhor está prestes a vir, sim. E como o Elcio sempre fala, né? Talvez a questão não é quando o Senhor virá, mas quando é que eu vou estar junto com Ele. Nós estamos prontos. A minha arca está pronta para mim entrar dentro dela. Ou eu ainda estou como Ló, enredado e com os meus olhos embaçados em Sodoma. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele fale ao nosso coração, que Ele abra os nossos olhos, para que nós aprendamos com esses 3 exemplos. Noé, Ló e a esposa de Ló. Amém.